Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Oh, Jesus bendito. Temos sentido, pelo menos no mundo ocidental, do lado de cá da terra, esse sentimento que se espraia nessa época, a Páscoa. Um reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Uma lembrança de que sua morte ocorreu para provocar uma mudança na vida dos homens. E essa festa que começou ali no Egito, na noite em que Deus dizia ao seu povo: nunca mais vocês serão escravos aqui. Preparem-se para sair. E comandou-os a uma refeição especial, que deveria ser anualmente relembrada como o sacrifício da Páscoa. Para saírem ilesos do Egito, um cordeiro seria imolado por cada família, e o seu sangue colocado nos umbrais das portas. E assim, naquela noite fatídica de juízo, nenhum hebreu seria tocado, porque o sangue do cordeiro estava sobre suas vidas. Um inocente morreu para que o juízo não entrasse na casa dos hebreus. Aleluia. E por 7 dias, a partir do dia em que eles comiam a carne daquele cordeiro, assado em família, com ervas amargas para se lembrarem da dureza que eram os anos de escravidão. Por 7 dias, eles deveriam celebrar ainda a Páscoa, comendo somente pães sem fermento, tirando todo o fermento de suas casas. Porque naquela noite, com a ordem de Deus para saírem do Egito, eles não teriam tempo de esperar o pão fermentar, porque a massa estava pronta, mas a fermentação que faz o pão ficar fofinho leva algum tempo. E como era uma noite de pressa, de saída, eles não iam esperar o pão fermentar. E por suas gerações, Israel iria se lembrar que aquela noite de obediência a Deus era uma noite de tirar o fermento, que veio a significar, como diz o apóstolo Paulo, celebremos a festa sem os fermento da maldade e da hipocrisia. Porque Cristo, nosso Cordeiro, já foi imolado. Então vamos nos alimentar com os asmos da sinceridade. Por 7 dias, eles comeriam pães sem fermento, celebrando ainda a Páscoa. E no primeiro dia da semana, após a morte do Cordeiro, eles celebravam o dia das primícias. O dia das primícias anunciava a colheita. Eles haviam lançado sementes, eles haviam visto as sementes crescerem, as chuvas caírem, e antes que eles ceifassem e recolhessem em seus celeiros e vendessem ou comessem daquela safra, no primeiro dia da semana, depois da morte do Cordeiro, ou seja, o primeiro domingo depois do dia da celebração do Ceder de Páscoa, no santuário, lá nas portas do templo, o sumo sacerdote recebia uma representação
dos frutos da colheita da cevada. Essa era a primeira colheita do ano, porque em Israel, biblicamente estabelecido por Deus, o ano começa com a Páscoa. Então eles levavam aquele molho até o sacerdote, e diante de Deus, nos primeiros raios do sol, logo cedo, o sacerdote movia o molho, dizendo que o Senhor era o Deus bondoso que daria uma grande colheita. Antes desse dia, ninguém tirava nada do campo, ninguém podia vender, nem comer da colheita nova. Mas depois desse cerimonial, os lavradores, os agricultores começavam a colheita. Aleluia. Mas primeiro, tinha que apresentar a Deus as primícias. As primícias representavam os primeiros frutos do ano. As sementes foram plantadas no ano anterior, mas agora era primavera em Israel e época de colher as primeiras colheitas de cevada. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 20, nós vamos ler: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque nesse domingo, em que Israel celebrava a colheita, apresentando as primícias dos frutos, os primeiros frutos eram apresentados diante de Deus. Jesus ressuscitou. Naquela manhã, logo cedo, quando as mulheres foram até o sepulcro, sem saber ainda como iriam ter acesso ao corpo do Jesus, que elas esperavam tê-lo morto. Mas quando elas correm para o sepulcro já estava aberto. Enquanto no santuário o sacerdote apresentava os primeiros frutos a Deus, e assim era liberada a estação da colheita. Lembrando que em Israel, primeiro dia da semana é dia de trabalho, não é dia de descanso. O descanso era no Shabat. Então, logo depois dessas horas, os agricultores saíam para a colheita. Eles só esperavam o start, que era a bênção sumo sacerdotal. E enquanto eles estão na alegria da colheita, Jesus ressuscita. E as mulheres puderam anunciar que ele não estava morto, ele estava vivo. A pedra tinha sido rolada, não havia corpo na sepultura, mas os lençóis estavam dobrados. E o anjo avisou para elas que não procurassem aquele que estava vivo no meio no lugar de morte. E logo depois Jesus se apresenta a Maria e diz: vai, anuncia aos meus irmãos que eu irei me encontrar com eles. Aleluia! E o apóstolo Paulo entendeu: o mesmo Jesus que é o Cordeiro da Páscoa é também o primeiro molho da grande ressurreição. A ressurreição começa com Cristo e vai se manifestar na vida de todo aquele que crê. Aleluia! Ele, Jesus, é a primícia dos que morrem. Porque ele é o que vai ressuscitar. Visto que, versículo 21 do capítulo 15 de 1 Coríntios, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Aleluia! Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua vez, ou por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo, o primeiro, que é apresentado vitorioso sobre a morte, mas é o anúncio de que muitos, aleluia, serão ressuscitados. Como o primeiro molho na mão do sumo sacerdote falava de uma grande colheita, assim Jesus levantado naquele dia anunciava Cristo as primícias. Depois, vamos ler? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Cristo primeiro, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Então, virá o fim. Aleluia. A Páscoa, para nós, é essa lembrança, é essa memorização, é relembrar, é se alegrar no sacrifício de Jesus. Em toda a obra que esse sacrifício realiza em nosso favor. Mas é também esse dia de celebrar a sua ressurreição. Amém? Aleluia! João viu o momento singular e descreve no Apocalipse, em que os céus estavam em suspense, porque havia um livro que ninguém podia abrir, nem olhar para ele. Esse livro precisava ter os seus selos rompidos, para que os decretos deste livro se estabelecessem. Enquanto o livro está fechado, ele não se realiza. Era preciso tomar o livro, quebrar os selos e liberar o tempo do fim, para que venha a colheita, a grande ressurreição daqueles que são de Cristo. E João disse que chorou. Chorou porque ninguém era digno, porque ninguém podia pegar o livro. E está lá no trono todo-poderoso, o Altíssimo. Estão anjos, estão querubins, estão os anciãos, mas ninguém era digno, até que ele vê. Porque ele é consolado com essa expressão: não chore, João, o digno chegou. O único que é digno, porque foi morto, mas está vivo, o Cordeiro de Deus. Ele é digno de tomar o livro, de quebrar seus selos, porque ele entregou a sua vida para a restauração dos homens. E João pôde ser consolado, e os céus adoraram ao Cordeiro que está vivo. Foi morto, mas está vivo. E o seu sangue resgatou homens de todas as línguas, tribos, raças e nações. Não só a descendência de Abraão, diga aleluia. Não só os judeus consanguíneos de Abraão, mas todos que entram pela fé nesse relacionamento de Cristo. Assim, o livro é aberto, os selos serão rompidos e o Cordeiro de Deus, que entregou a vida pelos homens, estabelece o tempo do fim. O tempo do fim, que só se conclui com a ressurreição dos filhos de Deus. A Bíblia nos fala que em Cristo ressuscitamos. Mas há 3 aspectos de ressurreição que nós queremos falar nessa noite. Colossenses no capítulo 2 agora. O versículo 20.
nós lemos: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam agora às regras, como se ainda vivessem no mundo. Capítulo 3, agora o versículo 1. Porque se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, escondida agora, juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? A primeira ressurreição que aquele que crê experimenta é o discipulado, é o caminhar com Cristo, é morrer para o mundo e viver uma nova vida, é uma ressurreição, é sair das obras mortas, é sair da vida do pecado, é sair dessa inconsistência, da influência de Satanás nos jogando de um lado para outro, para viver na palavra de Deus. Jesus disse: quer vir após mim, quer ser meu discípulo, faça o quê? Qual é o pressuposto? Morrer. Para que cruz se não for para morrer? Cruz não é enfeite. Cruz não é artefato de brincadeira ou de ornamentação. Cruz para Jesus significa morra. Porque vocês estão mortos dos seus pecados. Quando nós seguimos a Jesus, nós estamos enfrentando essa morte para viver uma nova vida. Porque Jesus em nós nos leva a pensar nas coisas do alto, a estar no mundo e não ser mais do mundo, a viver agora como filhos de Deus. Essa caminhada nas pisadas de Jesus é comparada a uma ressurreição, porque estávamos mortos nos nossos pecados e praticávamos obras na morte, existindo, mas sempre com vidas erradas. Aí quando enfrentamos a morte do nosso erro, do nosso homem pecador, recebemos vida em Jesus. E essa vida, que a Bíblia chama de nova vida, nova criação, é comparada a uma ressurreição. Aleluia! Como Adão trouxe a morte e todos morreram, destituídos da glória de Deus, Jesus trouxe a vida, e quem está em Cristo ressuscitou. Já saiu da morte para a vida. Aleluia! Por isso, a vontade, a coragem, a força para dizer não ao pecado, para não seguir os rudimentos do mundo, para não viver segundo o curso da potestade dos ares, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A força para vencer tudo isso, porque nós estamos ressuscitados com Cristo. Há uma nova disposição. Cristo lhe levou à morte, mas lhe levou também à vida. É isso que significa, que representa o batismo. Quando somos mergulhados nas águas, nós estamos dizendo que por Cristo morremos para o mundo. E nós, quando saímos das águas, nós estamos refletindo essa verdade. Fomos ressuscitados com Cristo. Não vivemos mais, diga, não vivemos mais para o mundo, nem para o pecado, nem para o diabo. Aleluia! Essa vida na morte morreu com Cristo. Quando Ele tomou sobre si
as nossas culpas, as condenações que haviam contra nós, Ele nos deu nova vida, que Ele chama de vida abundante. Aleluia! Agora, se somos ressuscitados com Cristo, vamos buscar a vida de Cristo. Amém? Vamos buscar a vida de Cristo. O cheiro do pecado não deve estar em nós. O cheiro da morte não deve estar em nós. O cheiro do mundo não deve estar em nós, igreja. Mas o cheiro da vida, o bom perfume de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E quando ressuscita, nos leva para as regiões celestiais, juntamente com Ele. Aleluia! Nos tirando da condenação, do castigo, das leis que nos eram contrárias, para uma nova vida. A vida agora de filhos de Deus, justificados, aleluia. Perdoados, aleluia. Deus pode olhar para nós e não reconhecer em nós nenhuma injustiça. Porque diante de nós está o filtro do sangue do Cordeiro. E Deus nos vê justos. Você sabe que não é justo. Você tem lembrança das suas transgressões. Você conhece as suas fraquezas. Mas Deus diz: eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Você sabe, o diabo sabe. Quem viu o que você fez ou ficou sabendo sabe. Mas Deus se esqueceu. Aleluia. E Ele é quem pode dar a vida e tirar a vida. É Ele que é o justo juiz. Então isso é o que importa. Aleluia. Ele diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Não de alguns, mas de todos os pecados. Mesmo aqueles chamados de capitais. Aqueles que geram mais consequências para nós. Talvez a gente colha as consequências, viva o sofrimento das consequências, mas diante de Deus não vai haver mais culpa, condenação, porque o sangue de Jesus Cristo, quando Ele morre, leva cativo o cativeiro, levou sobre si. Você fica perdoado. Mas Ele não ficou morto, aleluia. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele nos leva juntamente com Ele para uma nova vida. É isso que Ele veio fazer: buscar e salvar, restaurar o que tinha se perdido por causa do pecado. Agora que estamos ressuscitados com Ele, vamos botar a cabeça em Cristo, nas coisas de Deus, nas palavras de Deus, para podermos caminhar como discípulos, aprendizes de Cristo. O homem que viveu na terra com os pés no chão e a cabeça no céu, que ouvia o Pai, que sabia qual era a vontade do Pai, que não fazia nada errado, que nem na sua língua se achou dolo. Esse homem perfeito é o nosso modelo. Amém? Essa é a ressurreição, a primeira ressurreição, vamos dizer assim, que nós temos vivido, já vivemos. Jesus foi o modelo de perfeição e nós vamos caminhar nessa força da sua ressurreição. Porque o poder que dos mortos ressuscitou a Cristo já habita em nós também. Amém? E
como ele ressuscitou da morte, quebrando os grilhões do inferno, ele nos dá poder para quebrar todos os grilhões do pecado. Quando você pensa que não consegue, que não tem força, que não vai se livrar, que vai fazer sempre a mesma coisa errada, é mentira. O poder que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo nos dá vida nova também, um novo coração, e nos leva para viver essa ressurreição todos os dias. Amém? Aleluia! Em 1 Coríntios, no capítulo 15. Há um outro aspecto dessa ressurreição que Jesus conquistou para nós. Esse aspecto ainda vai se realizar. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda está vivo, no momento em que Paulo escreve essa carta. Porém, alguns até já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. É um fato, é histórico, tem testemunhas. Ele foi visto ressuscitado. Aleluia! Agora o versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! E ele continua dizendo: cada um na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Versículo 28. O último inimigo, 26, a ser destruído é a morte. Aleluia! E como vai ser isso? Versículo 51. Eis que eu vou lhes revelar um mistério, diz o apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumpre a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia! Portanto, versículo 58, meus amados irmãos,
Fiquem firmes, inabaláveis e sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, num momento muito rápido, haverá a ressurreição dos que estão com Cristo. E essa é a ressurreição para os que já morreram na fé em Cristo, o levantar-se glorificados. E para aqueles que naquele momento estão vivos na terra, trabalhando pelo Senhor, com o coração do Senhor, uma transformação. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo completa essa explicação. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que estivermos vivos até o dia da vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. A vinda do Senhor promoverá a ressurreição, que é a transformação desse corpo de pecado que nós carregamos, porque nós não vamos herdar o céu com um corpo terreno. Nós não vamos herdar a incorruptibilidade com esse corpo vai ter que ser transformado. Essa é a primeira ressurreição do corpo. Num momento que ninguém sabe qual é esse momento, a trombeta de Deus vai tocar. O Senhor vem nos ares e Ele atrai para si, primeiro, os que já morreram em Cristo. Aqueles que amamos tantos, que caminharam conosco para a congregação, que serviram ao nosso lado e partiram para o Senhor, eles vão nos preceder, se nós estivermos vivos naquela hora. Eles vão ser ressuscitados, eles se levantam gloriosos, não mais o corpo de pecado, mas agora um corpo glorificado, como Jesus ressuscitou glorificado. Assim os que morreram em Cristo ressuscitarão glorificados e estarão com o Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos nesse momento, também ressuscitaremos. O que será a ressurreição para quem está vivo? A glorificação, a transformação desse corpo de pecado numa existência incorruptível, imortalidade. Nós não temos explicações científicas, mas é a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, ficam me perguntando, como é Paulo? Como é Paulo? Como é esse corpo, Paulo? E ele diz, olha, a semente, você joga ela no chão, ela morre. Quando ela germina, é igual? Não, né? Levanta-se uma árvore, levanta-se uma planta. Aí Paulo diz, o corpo glorificado é assim, é algo muito melhor, é algo muito maior. É algo muito mais especial. Semeia-se corpo natural e vai se vencer, se vê um corpo espiritual.
É a glória da lua, outra é a glória dos céus. Há corpos celestiais e há coisas terrenas. A ressurreição, nós seremos transformados em seres celestiais, não em anjos, mas em filhos e filhas que podem estar literalmente, não em visões ou em sonhos, mas literalmente na presença do Todo-Poderoso. Seremos capazes de suportar a glória, o fogo da sua presença, porque não haverá mais em nós morte, nada de corrupção, corpos glorificados, e assim viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é uma forma de consolo. Quando as lutas, as perseguições, as calúnias, as dificuldades querem fazer a gente desistir de ser igreja, de congregar, de estar na palavra do Senhor, de estar buscando ser a noiva do Cordeiro, vamos permanecer firmes, porque nós não queremos esperar o toque. Nós precisamos esperar o toque da trombeta. Se estivermos sepultados na terra, ou se estivermos caminhando sobre a terra, o registro do nosso coração com Cristo, nós não seremos confundidos. Nós não seremos esquecidos. A vinda do Senhor atrairá os seus e nos atrairá para sermos como nunca fomos e como sempre desejamos ser, totalmente sem pecados, totalmente incorruptíveis. Aleluia! Nunca mais lutaremos contra o pecado, porque o pecado não habitará mais em nós definitivamente. Aleluia! Todas as fraquezas e corrupções que o pecado trouxe à vida na terra será vencida neste corpo incorruptível. Imagine uma semente que seja de manga. Deixa a semente morrer na terra. Deixa a semente ressuscitar. E o que você vai ver é algo muito mais esplendoroso do que jamais se imaginou ao ver uma semente. Essa será a grandeza do corpo glorificado. A nossa existência depois da ressurreição será algo extraordinário. As potencialidades da nossa vida serão muito maiores. Há muitas coisas que os nossos olhos não viram, que nós nem conseguimos pensar, e Deus está preparando para essa dispensação. Depois do toque da última trombeta, virá a ressurreição dos nossos corpos. Amém? Aleluia! Em Apocalipse, no capítulo 20, a palavra nos fala de outro momento de ressurreição, mas diferente desse, que será a ressurreição dos filhos de Deus. No capítulo 20, o versículo 6 nos diz: felizes e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo. Amém? Os que vão ser transformados ao toque da trombeta. Mas, no capítulo 20, a partir do versículo 11, João viu o cenário do fim. E viu um grande trono branco e aquele que está sentado nele. E a terra e o céu fugiram da sua presença. E não se acharam lugar para eles.
Vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos. A morte e o Hades entregaram os seus mortos. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa ressurreição, diante do trono branco, será o levantar de todos os homens, grandes e pequenos, para receber a sentença. A condenação é esta, diz o evangelista João: os homens viram a luz, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Esta é também uma ressurreição. Jesus se coloca como o pêndulo. Jesus se coloca como o prumo. Quem está em Cristo ressuscita para uma vida incorruptível. Quem não está em Cristo e vai se levantar naquele momento, depois do fim, para receber a sentença de condenação. E os homens grandes e pequenos, não importa onde eles estejam sepultados, porque não é o corpo de carne que ressuscita, é o próprio ser espiritual. Se não estiverem inscritos no livro da vida, serão lançados junto com a morte. A morte não é um vento, é uma entidade, é um ser. Junto com o Hades. Algumas versões dizem o inferno, é um ser que aprisiona as pessoas. Eles serão lançados no lago de fogo, que é a condenação eterna. E os que não estão inscritos no livro da vida também serão lançados. Mas felizes os que participaram da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é o toque da trombeta de Deus. É quando os filhos de Deus ressuscitarão. Porque quem ressuscitar no final da história, diante do trono branco, e não estiver inscrito no livro da vida, a história termina aí. Entra a eternidade. A história termina aí. Os que estavam em Cristo, ressuscitados, glorificados. Os que não estão em Cristo, lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Já morreram, viveram na morte e serão sepultados junto com o diabo, com os seus anjos, com a morte, com o próprio Hades, porque a morte não vai ter mais lugar, a morte não vai ter mais espaço, ela mesma vai morrer. A morte vai para o lago, o Hades vai para o lago, e os que rejeitaram a Cristo vão para o lago de fogo. E Deus, a partir daí, João diz: então eu vi novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Deus começará tudo novo, de novo. Amém. Sem espaço para injustiça, sem espaço para Satanás,
sem espaço para o pecado, sem espaço mais para a corrupção, porque seremos semelhantes ao Senhor, glorificados. Aleluia! Diga comigo: felizes e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Se já ressuscitamos com Cristo, vamos botar a cabeça nas coisas de cima. Vamos pensar em Cristo e nos firmarmos em Cristo e nos consolarmos com essa esperança. Porque no momento você piscou, a trombeta tocou e você já foi arrebatado, transformado, levado para os ares, para a presença do Senhor. E como a equipe de Cristo, ainda estaremos com Ele sobre a terra por um período de 1000 anos. E então depois virá o fim. Quando a última ressurreição acontecer, os homens receberão a sentença eterna. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É também a primícia da grande colheita de Deus, que será a igreja sendo ressuscitada. Deus não vai ficar só com o seu unigênito ressuscitado. Deus espera essa grande colheita naquele dia. Virá a semente do evangelho que produziu novidade de vida. Promoverá naquele momento, ao toque da última trombeta de Deus, a ressurreição. E seremos semelhantes ao Senhor. E nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia. Se você espera explicações científicas, se você espera lógica humana, se você espera entender tudo, você pode perder a fé, pode perder o tempo. Mas essa palavra tem se mostrado verdadeira. E como o apóstolo Paulo disse, se cremos que Cristo ressuscitou, vamos crer que ressuscitaremos com Ele. Porque se nós esperamos em Cristo apenas para ter uma vida assim boazinha na terra, nós somos infelizes, nós somos miseráveis. O apóstolo Paulo quem diz isso, não sou eu. Nós temos que esperar em Cristo, é para a eternidade, é crer na ressurreição, porque Cristo não morreu por nós apenas para a gente ter uma vida boa aqui, não. Muitas vezes o que nós vamos ter em Cristo é uma vida de perseguição aqui. Mas Ele morreu e ressuscitou para que novos céus e nova terra, onde só habitará a justiça, venham a se estabelecer quando chegar o tempo de Deus para o fim. Ele virá. Vamos ficar de pé. E como a nossa Páscoa, que já aconteceu, as primícias também vão acontecer.